Entrava 150 mil, mas eles gastavam facilmente 200 mil reais por mês, com a maior naturalidade. E hoje vamos do episódio A Maldição da Riqueza Rápida. Essa história é muito boa, velho. Se o dinheiro vem fácil, a sensação é que, ele sempre vai vir fácil. O dinheiro começou a surgir muito rápido, parece que a pessoa também aumenta a velocidade dela de gasto, né? Se você tem uma boa renda, sei lá, parece que você é um grande boi gordo, assim. E os players do mercado financeiro são grandes carrapatos tentando sugar teu sangue, assim. Gerente do banco, os assessor de investimento, os corretores de seguro. Não é que você não possa fazer as suas comprinhas, mas a pergunta é, será que essas comprinhas acumuladas não é o motivo da gente estar estourando um cartão de crédito? Será que esse empréstimo que você não contou para sua esposa não é o que está sobrecarregando ela no trabalho, que está tendo que trabalhar mais horas? Então, assim, às vezes, essa falta de transparência financeira é o que tá puxando o casal pra trás. A história que a gente vai contar aqui hoje é do Rafael e da Bruna. O Rafael e a Bruna são um casal que chegou até mim vivendo uma realidade curiosa, daquelas que chamam a atenção logo de cara. Sabe aquele tipo de vida com cara de sucesso? Viagens, luxo, tudo do bom e do melhor, mas por trás, as finanças completamente no limite, o caos. Era exatamente isso, um verdadeiro paradoxo, uma loucura. Rafael e a Bruna tinham construído uma sociedade de um e-commerce de produtos de nicho, certo? Trabalhavam com internet. E deu muito certo. Eles começaram na hora certa, com um produto super inovador, tinham um excelente sócio com experiência e conseguiram atrair parceiros e afiliados muito engajados. Sabe aquele negócio que cresce como uma bola de neve? Positivamente? Na internet, principalmente e-commerce, assim, né? Quando você consegue acertar a mão num produto. Então, achei um produto que é muito inovador, todo mundo gosta, e aí o cara começa a postar nas redes sociais. Aí, de repente, você tem um monte de afiliado, aí, de repente, você tem um monte de influencer que fala, então você... Então, assim, vira uma bola de neve, e aí, sei lá, às vezes você consegue comprar um container na China, e aí a hora que você vê, você tá explodindo... Foi exatamente isso que aconteceu. Em coisa de 3 anos, eles já estavam ganhando, só a parte deles da sociedade, de forma consistente, 100, 150 mil reais por mês. E o mais impressionante, pra mim, né, era que o esforço deles não era tão alto assim, né? Eles tinham conseguido construir um negócio num timing certo. O sócio era uma pessoa com experiência e tocava a maior parte da operação. E uma série de automatizações faziam um trabalho pesado, o que dava para eles uma certa liberdade. O que o Rafael e a Bruna faziam era dar um suporte pontual quando a equipe precisava e mesmo assim tirava uma baita grana todos os meses. Ele foi lá, construiu um negócio, botou umas automação, tem um sócio bom, tranquilo. Tava tirando ali 100 mil, 150 mil por mês, muito bom. Com tanto dinheiro entrando, o estilo de vida deles cresceu junto. Eles compraram uma casa cara, passaram a andar com carrão, compraram vários carros de luxo, viajaram internacionalmente para eventos gigantescos, teve até viagem para assistir a final da Champions League na Europa, compraram muitas roupas de grife, bolsas de marca. Era uma vida de bastante luxo. Que delícia. O mais curioso é que, apesar de toda essa aparência, eles sempre foram pessoas muito simples que passaram muita vontade na infância e na adolescência. Mas aí entra o ponto central. Faltava para eles um entendimento básico sobre dinheiro. Faltava fluência financeira. Faltava entender o valor do tempo, o peso das escolhas, os próprios valores. Eles gastavam com muita facilidade. O dinheiro parecia escorrer por entre os dedos. Uma coisa que eu percebo assim, né? Principalmente quem tem sucesso muito rápido, quem começa a empreender e tem sucesso muito rápido, é que de alguma forma parece que, sei lá, porque o dinheiro começou a surgir muito rápido, parece que a pessoa também aumenta a velocidade dela de gasto, né? Então, se ela fez pouco esforço para trazer esse dinheiro, parece que ela
Não sei, assim, parece que tem um ímpeto de gastar. Você não sente isso, assim? Se o empresário ele demorou mais tempo pra ter sucesso e ele galgou e aquilo, né? Porque aquele dinheiro tem mais valor. Tem mais valor. Ele custou mais tempo, mais dedicação, Ele mais respeita energia. mais esse Ele dinheiro. respeita mais esse dinheiro. Essa galera que fica rica rápido, falta um pouco de respeito com o dinheiro, assim. Dá uma sensação de que... a sensação é, nossa... ninguém faz isso consciente, mas tipo, se o dinheiro vem fácil, a sensação é que tipo, ele sempre vai vir fácil. Se eu fiz isso, eu posso fazer de novo. E eu sou Isso. inteligente o suficiente. Só que não é consciente. O nosso ímpeto inicial é do tipo assim, esse dinheiro tá entrando, então ele sempre vai entrar. Sabe? E de alguma forma, as pessoas que ficam ricas com mais... Tipo, de forma mais difícil, trabalhando mais, plantando mais, sabe? Deserto, comendo cocô que o diabo amassou. É o pão que o diabo amassou. Tudo bem, cocô é pior. Parece que a pessoa respeita mais o dinheiro e, de alguma forma, ela gasta de uma forma... Não que as compras de luxo sejam erradas, sabe, gente? Assim, eu não acho as compras de luxo coisas erradas. O problema é quando a gente direciona a vida para isso. Isso é tudo que importa. A gente não faz escolhas mais inteligentes no sentido de preservar esse recurso. Então, a pessoa não investe, a pessoa não constrói patrimônio, a pessoa não pensa no longo prazo e tudo que ela faz o dinheiro entra e ela torra com coisas que não estão construindo nada. Então, o dinheiro entra, ela torra com coisas que não estão construindo nada. Aí vem mais desculpas. Não, mas bolsa de luxo é investimento. Não, não é. Joias é investimento. Não é. A dificuldade que você tem pra vender joia... Tipo, gente, vocês já tentaram vender joia? Joia cara? Joia cara não vale nada. Você pagou, às vezes, assim, 80 mil reais num colar. Eu tenho várias alunas que tentam vender as joias depois que entram numa... Compram, fica rica e depois quebra. Não, mas eu comprei no shopping, eu tenho... Por exemplo, uma joia, quando você tem um ouro e uma pedra preciosa... Então, vamos lá, um colar de esmeralda. Você vai vender para outras pessoas que compram, eles ignoram o valor da pedra. E eles só pagam o peso do ouro. Só o ouro tem valor. Então, aquele valor de pedras não vale nada. Aí você tem que vender para outra pessoa que vai usar... Porque assim, um ourives, por exemplo, ele vai ter que refazer tudo aquilo e as pedras não valem. Aí você tem que vender para outra pessoa no mercado secundário. Então, ou seja, você tem que achar um outro comprador. Onde é que você acha um comprador de joia, gente? Porque a pessoa que tem dinheiro para comprar joia vai querer comprar da loja. Não de você. Porque ela não sabe a procedência. Então, joia é um negócio que tem muito pouco valor. Muito pouco valor, entendeu? Bolsa, o mercado secundário também é muito difícil. Não tem liquidez. O que é liquidez? A facilidade de você desovar aquele bem. Então, assim, basicamente, essas coisas não são investimento, tá? Não se iludam. E aí, uma coisa que eu me pergunto muito é... Por que a gente tem tanta necessidade de comprar coisas que, em termos de felicidade intrínseca, assim... Vamos imaginar que só existisse você na face da Terra. Só você na face da Terra. Você ainda assim compraria Será que você gastaria seu dinheiro com essas coisas? Porque são coisas que é muito sobre a admiração dos outros. Você tá... Não é o objeto em si. É você comprar uma... admiração instantânea dos outros sobre sua vida. Um respeito, um carinho. Exato. E quando, na verdade, talvez as coisas que façam a gente, como ser humano feliz, seja algo muito mais barato que o tempo com a família, as experiências, sabe? Crescer junto com os filhos e estudar e se aprimorar. Uma viagem. E, de repente, realizar um sonho dos pais, sabe? São, assim, de alguma forma... Não é que é errado a gente gastar com essas coisas podem fazer parte da nossa vida. O problema é quando a gente começa a direcionar muito tempo e energia e dinheiro para essas coisas, sabe? Os cartões de crédito do Rafael e da Bruna estavam sempre estourados. Teve um momento em que a dívida acumulada no cartão chegou a 300 mil reais. Ou seja, não adianta... beleza, eu ganho 100, 150 mil. E aí você gasta 300 no mês... Dane-se o quanto você gasta, o quanto você ganha. Porque, tipo, nunca vai ser o suficiente, né? Quando eles chegaram até mim na mentoria, a situação era praticamente insustentável. Entrava 150 mil, mas eles gastavam facilmente 200 mil reais por mês. Com a maior naturalidade. Era um buraco sem fundo. A gente começou a trabalhar juntos e, aos poucos, a vida foi voltando pro eixo. A gente conseguiu renegociar a dívida de 300 mil do cartão em uma parcela que eles pudessem pagar todos os meses. E aí... Nessa hora, assim, quando a gente tá fazendo esses planejamentos financeiros, que eu encontro uns furos bizarros. Por exemplo, um seguro de vida caríssimo. Eles pagavam, gente, mais de 8 mil reais por mês de seguro de vida. E aí, assim...
chega lá um dia, um vendedor fala, meu Deus, você não tem seguro de vida, se você morrer, seus filhos vão passar vontade, dificuldade, não sei o que, não sei o que. E aí vende um seguro caríssimo, com uma cobertura meio sem noção. E aí eles tinham vários produtos de seguro de vida que a gente chama que é sobreposto, que ele contrata um pra ter uma cobertura e contrata outro igual pra ter outra, e aí ele vai pagando um monte de coisa cara pra ter meio que coberturas que ficam se sobrepondo, assim, e na verdade não existe uma estratégia pensada pra poder contratar esses seguros de vida, né? O sentimento que eu tenho é assim, se você tem uma boa renda, né? Não precisa ser a renda deles, mas se você tem uma boa renda, sei lá, parece que você é um grande boi gordo, assim. E os players do mercado financeiro são grandes carrapatos tentando sugar teu sangue, assim. Gerente do banco, os assessor de investimento, assessor corretor de seguro, corretor de imóveis, sabe assim? Tá todo mundo tentando operar a sua ignorância, né? No caso, você não tem afluência, tá tentando operar a sua ignorância para socar um produto que talvez você não precise. Isso. E aí eles operam medo, operam ignorância, começam a falar palavras difíceis em inglês, né? Estratégias que, no fim das contas, é só para operar a tua ignorância e fazer você comprar aqueles produtos que eles querem. Né? Então, por exemplo, assim, Tia, um seguro de vida ruim? Não, gente, é um excelente produto. Mas a pergunta é, você, com a sua renda, a sua estrutura, seus filhos, quanto seria um seguro de vida bom para você? Então, Tia, a gente olhou para minha vida e eu sei que uma cobertura boa seria, sei lá, 1 milhão. Então, qual que é a corretora, a empresa de seguro que vai me oferecer o melhor seguro para minha realidade com o menor preço possível por 1 milhão? Agora, o problema é, a gente não olha para nossa vida e contrata o seguro. O vendedor de seguro vai lá, pega o produto que ele ganha mais comissão e te oferece. Então, assim, não é que ele é uma pessoa ruim, mas ele não tá maximizando a tua cobertura, ele tá maximizando a comissão dele. Exato. E geralmente os produtos que vêm de bandeja, né? Geralmente os produtos que caem no seu colo, normalmente não são os melhores produtos. Pois é. Então, enfim, coisas que acontecem, sabe? E aí, a gente conseguiu reajustar esse seguro de vida deles, caiu para uma mensalidade de R$3.000 por mês, muito mais compatível com a realidade do que eles precisavam e tudo mais. A gente teve que fazer alguns ajustes no estilo de vida, então mudou as crianças de escola, reavaliou algumas prioridades, a gente criou, né, tetos ali por categoria na vida deles, e aos poucos as coisas foram se encaixando e a gente conseguiu aí fazer com que eles vivessem dentro da renda deles. A renda deu uma caída, ficou ali na faixa dos R$120.000 por mês, pobrecitos, mas eles já estavam conseguindo viver com esses R$120.000 por mês sem fazer novas dívidas. O dinheiro finalmente começou a sobrar, e o sentimento era de alívio e orgulho por, enfim, estarem tomando o controle da própria vida. Boa. Mas, qual que é o ponto dessa história? Minha história é bem legal, o caos virou organização. Qual é o ponto dessa história? Que me marcou muito, foi um dilema muito delicado que a Bruna vivia em silêncio. O pai da Bruna, que não era exatamente rico, mas era um senhor da roça com algumas terras, a maior parte dessas terras do pai da Bruna eram improdutivas. Ele recebeu uma herança, o pai da Bruna recebeu uma herança, que eram essas terras aí. E aí as terras em si não eram muito... As terras em si, os terrenos, as fazendas eram valiosos, porque eram grandes fazendas na casa dos milhões de reais. Mas elas eram improdutivas, né? Então tinha ali algumas áreas de plantio que não produziam muito, tinha algumas cabeças de gado e ele tinha um funcionário que cuidava dessas cabeças de gado, então não eram muitas. E o restante da terra, o pai da Bruna arrendava. Então o pai da Bruna foi alguém que sempre veio da roça e apesar de ter muito patrimônio, não tinha tanta renda assim. Tava tudo alocado em terra. O patrimônio total das fazendas acumulado era grande. Elas valiam algo em torno de 5 e 8 milhões de reais. Logo no início da mentoria que eu comecei a fazer com o Rafael e a Bruna, o pai da Bruna faleceu. E a Bruna, junto com os irmãos, começou um processo de inventário e venda das propriedades, das fazendas do pai. Ela chegou a receber uma parte da herança, porque ela vendeu um trator. Ela e os irmãos venderam um trator do pai. E ela recebeu cerca de R$300.000 com a venda aí desse trator. E ainda tinham muitos valores para poder entrar com as vendas das outras fazendas, das outras coisas, dos gados e tal. E aí que vem o X da questão, meu povo. A Bruna não contou nada disso pro Rafael. Não contou que o pai dela tinha todos esses bens, não contou que entrou os R$300.000, não contou que ela tinha muito dinheiro para receber. Por que ela fez isso? A decisão dela não contar não tinha exatamente a ver com egoísmo.
Não era porque ela não queria dividir a herança, mas porque ela sabia o que ia acontecer se ela contasse. Se ela contasse o valor aí que ela tinha para receber. O Rafael, dos dois, o Rafael era mais impulsivo, mais gastão. Era ele quem ficava querendo comprar carro, comprar casa, viajar. E assim, apesar dela sempre ceder e ir na onda dele, a Bruna tinha uma tendência a querer ter mais reserva, pensar no futuro dos filhos. E o Rafael falava, não, vai dar tudo certo, a gente trabalha, faz dinheiro, vai dar não sei o quê. E aí ele ficava inventando coisas pra fazer com o dinheiro, fazendo dívidas novas e parcelas novas e arrumando coisas pra fazer. Ele não podia ver dinheiro parado, que ele ficava arrumando um bom motivo pra poder gastar aquele dinheiro. E aí, qual que era o medo da Bruna? Se ela contasse pro Rafael, ele já logo ia arrumar um bom motivo pra poder gastar aquele dinheiro. Ou talvez trocar de carro, ou mudar de casa, eles iam ter que mudar. O tempo todo ele queria... Ele assim, e não é que ele gastava com um pouco de coisa supérflua, mas é assim, não... A gente precisa trocar de carro porque esse carro tá velho, porque tá dando problema. Não, a gente precisa mudar de casa, que as crianças estão longe da escola, porque tá sem quarto. Sempre tem uma boa história. Sempre tem uma boa desculpa. Então, o Rafael ele tinha uma mentalidade mais impulsiva. Acreditava piamente que o dinheiro nunca ia acabar. No fundo, né? No âmago dele era esse pensamento. Sempre deu certo pra gente, as coisas vão dar todas as certas. E aí ele acabava tomando decisões sem nenhum planejamento. Ficava trocando de carro e por aí vai, mudar de casa e tudo mais. O Rafael chegou até a comentar sobre comprar um jato. Gente, um jato é muito caro. Um jato. Um jato. Tudo isso sem colocar nada no papel, sem fazer conta. Porque os amigos dele do digital tinham um jato, né? Sem fazer conta, sem considerar os impactos no dia a dia da família. Vai lá, compra aí, depois a gente vê, entendeu? E a Bruna morria de medo dessa impulsividade de colocar tudo a perder. E aí ele gastar todo o dinheiro. E aí o que aconteceu foi que ela decidiu não contar. E eu, na época, como fazia mentoria com eles... Eu respeitei essa decisão da Bruna, apesar de eu não incentivar muito, assim, eu raramente permito que os casais não se contem nada, assim, mas essa situação, eu tinha medo também dele gastar esse dinheiro, então eu não me envolvi muito, assim. E aí, não sei se eu fiz certo, ainda me questiono se eu deveria ter sugerido mais alguma coisa. Esse caso foi um caso de infidelidade financeira? Foi. Isso é infidelidade financeira. O que seria infidelidade financeira? Infidelidade financeira é quando existe um combinado que não é cumprido, né? Ainda que não seja um combinado explícito entre o casal, ele não é cumprido. Então, por exemplo, é óbvio, né, dentro de um casamento, que se você receber um dinheiro alto, tipo 300 mil reais, ela que nem ia receber aí, sei lá, 2, 3 milhões dividido entre os... 8 milhões dividido entre os irmãos, uns 2, 3, ela... É um dinheiro muito relevante para você não compartilhar com o seu cônjuge. É pressuposto que você vai contar, Exato. Né? Então, toda vez que existe um combinado financeiro que não é cumprido, então, por exemplo, fazer compras de roupinhas e chegar a esconder a sacola do marido é um tipo de infidelidade financeira. Ah, tia, mas é muito pesado você chamar isso de infidelidade financeira. Pois é, mas a pergunta é, o combinado é não comprar essas roupas? Então, se existe um combinado de não comprar as roupas, quando você compra, você está descumprindo um combinado. Ah, por exemplo, quando alguém faz um empréstimo escondido dos cônjuges, da esposa ou do marido. Ah, existe um, assim... mas a gente nunca combinou que não é para fazer um empréstimo. Pois é, mas existem coisas que são óbvias, do tipo, se você faz compra, é legal que você compartilhe. Se você... Né, se você manda ajuda... uma mesada para sua família e não necessariamente você avisa seu cônjuge. Exato. Tudo aquilo que, assim, vai... É que a gente tende a diminuir essas pequenas decisões como se isso não fosse atrapalhar no orçamento familiar. Só que é o acúmulo dessas pequenas decisões que justamente atrapalham o orçamento familiar. Não é que você não possa fazer as suas comprinhas, mas a pergunta é... Será que essas comprinhas acumuladas não é o motivo da gente estar estourando um cartão de crédito? Será que esse empréstimo que você não contou para sua esposa não é o que está sobrecarregando ela no trabalho, que está tendo que trabalhar mais horas? Então, assim, às vezes, essa falta de transparência financeira é o que está puxando o casal para trás. E aí, a partir do momento que a gente não abre o jogo sobre todas as questões financeiras do casal, a gente tem alguém que está remando para frente e alguém que está remando para trás. Daí você tem um barco que gira, porque se um vai num barco, se um rema para a direita e outro para a esquerda... Você tem um barco que empaca, não sai do lugar, sai e fica girando no mesmo lugar. Dá uma sensação de que vocês estão fazendo alguma coisa, mas ninguém está fazendo nada. Então, a infidelidade financeira é essa falta de transparência, da gente não jogar limpo. E aí faz com que o nosso barco como casal não saia do lugar, entendeu?
E eu acho que essa falta de confiança financeira, onde você aos poucos vai fazendo coisas e não conta pro seu cônjuge, isso vai criando uma camada fina no início. Tipo uma poeirinha, né? Uma poeirinha de desconfiança, de, pô, eu não posso contar tudo, não, né? Talvez não estou com os 2 pés no relacionamento, e isso pode ir crescendo, e aí você vai não contando coisas cada vez maiores, e aí quando você vê, você tá morando sozinho com outra pessoa do seu lado, assim, sabe? Então... O que você teria feito no meu lugar? Você teria feito a Bruna contar pro Rafael da herança? E vocês? O que vocês teriam feito? Vocês contariam? Se vocês fossem a Bruna, com o marido gastador, vocês contariam? Acho que tinha que contar e falar assim... Ela falar o que ela acha. Eu acho que você é gastão, acho que não tem controle, acho que esse dinheiro é pro nosso futuro... Recebi esse dinheiro, vou investir pro futuro das crianças, não sei o quê. Só que o medo é, se ele sabe... Porque acontece, a contabilidade mental é esse processo que a gente fica fazendo conta de cabeça. Ele já vai mudar a forma como ele age. Ele já vai mudar a forma como ele age, de repente ele começa a gastar mais no cartão dele, porque ele fala, mas eu vou comprar isso aqui agora e depois eu pago. E aí ele fica contando com aquele dinheiro que tá guardado dela pra poder cobrir essas decisões dele, entendeu? Ah, mas... Esconder não é. Não é que ele vai lá e gasta o dinheiro dela. Ele toma decisões contando com aquilo psicologicamente, emocionalmente. Ok, mas sei lá, imagina se eu fosse o Rafael e daqui 10, 15 anos eu descubro que você tem lá 2, 3 milhões, 4 milhões investido. Não, eu jamais esconderia de você, porque eu também penso assim, o nosso nível de relacionamento é um relacionamento que dá pra ter esse tipo de transparência. Vai ter um monte que não tem. Mas você tem que conquistar aos poucos, né? Pode ser aos poucos. Então, na verdade, não é um problema de dinheiro aqui, é um problema de relacionamento. Não tem nada a ver sobre dinheiro. Tem tudo a ver sobre confiança, relacionamento e visão de mundo, né? E visão de mundo, e construir junto. E eu acho que talvez então tenha faltado da Bruna uma postura de tipo assim, Rafael, eu preciso conversar sério com você, porque a partir do momento, o problema é a falta de confiança, né? Por que eu não tô confiando que você vai dar conta dessa informação da herança? Sabe? Hoje, pra mim, é importante ter esse dinheiro seguro, ter essa reserva. E eu não quero que você gaste, entendeu? Só que às vezes a pessoa já tá... Nossa, é uma questão comportamental bem grave. Tem que ajustar o comportamental do Rafael, as crenças do Rafael e depois contar, eu acho. Muito bom. Complicado. E você? O que você faria se você fosse a Bruna? Você contaria para o Rafael? Vocês conhecem alguma Bruna que esconde dinheiro dos maridos Rafaéis, gente? Eu conheço várias. Várias. Em maior e menor grau, mas em várias, né? Várias esposas escondem, e vários maridos também escondem da esposa, porque, infelizmente, as pessoas gastam. Né? E aí a gente tem uma questão de mentalidade mesmo, que tem que treinar o cônjuge. Mas assim, ó, eu acho que... tenho um amigo, eu lembrei de uma história, um amigo que ele vai lá e compra tudo em Bitcoin, algo não rastreado, né? Porque ele fala, cara, eu preciso fazer um caixa 2, vai, porque minha esposa gasta tudo, se ela vê na conta, ela gasta. E aí, pelo menos, eu tenho em Bitcoin que, tipo, não é rastreado, não vai saber, não sei o quê, e é pro futuro do meu filho, sabe? Então, triste. Um momento de silêncio. Bom, essa história levanta pra mim questões profundas sobre confiança dentro do casamento, sabe? Porque você vê, ó, gente, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de confiança, é uma questão de postura, né? E como é que a gente faz pra poder confiar financeiramente no outro? Qual que... O nível de diálogo, o nível de profundidade desse diálogo que a gente quer construir em casal. Será que esconder um valor importante do parceiro é trair a confiança? Será que esconder o dinheiro, na verdade, é proteger o futuro da família? A gente também pensa um pouco sobre o otimismo exagerado, né? Porque, sim, o cara é muito otimista e aí vai dar tudo certo, mas sem planejamento, sem controle, isso aí pode ferrar toda a vida financeira deles. Esse é um caso clássico de sorte, um negócio que deu rápido, um negócio que deu certo muito rápido, sem gestão, pode virar um problema, né? Então, é muito legal a gente pensar como a mentalidade, a fluência financeira precisam ser a base disso, porque às vezes você joga dinheiro dentro de uma mente não preparada, o dinheiro escorre e vai embora. Se você é uma pessoa que quer aprender a ser fluente financeiramente e quer aprender meu método de organização financeira, você precisa conhecer o Money Expert. Aqui na descrição desse vídeo tem o link da lista de espera do Money Expert. Clica lá, se inscreve que a gente vai mandar mais informações sobre o programa para você. Se você gostou desse episódio, pode deixar o seu like, deixa aqui um comentário, né? E manda esse episódio para alguma Bruna aí, alguém que você conhece que tá passando por uma situação de infidelidade financeira e talvez precisa ouvir esse episódio. Se você quiser compartilhar com a gente alguma história de perrengue financeiro, você pode mandar essa história para histórias@boletosbabados.com
A gente roteiriza e vai trazer a sua história aqui pro episódio, mudando dados sensíveis aí pra ninguém saber quem é. Convidado, meu povo! Obrigada aí pela participação de vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês. Por hoje é só. Um grande beijo e até o próximo episódio. Beijo.